Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel Recursos Essenciais. Vamos falar sobre o filtro. O filtro que está aqui na guia dados, o filtro ele serve para a gente pesquisar informações, a gente vai filtrar a tabela, a base de dados e vai exibir as informações de acordo com o que a gente escolher no filtro. Eu tenho aqui uma base de dados que tem data, país, cidade, ano, mês e vendas. Tem umas informações aqui, essa não é nem muito grande, né? Tá até a linha 42. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um filtro aqui para pesquisar as informações, para exibir as informações mediante um critério. Eu vou clicar em qualquer uma das células dentro desse intervalo, clico na guia dados, filtro. O que vai acontecer? Vão aparecer essas setinhas aqui ao lado de cada célula. Cada célula que eu clicar, cada setinha que eu clicar do lado da célula, ele vai exibir as informações referentes à coluna. E aí, dependendo do tipo de dados que estiver nessa coluna, as configurações também são diferentes. Por exemplo, como aqui eu tenho data, se eu clicar aqui eu vou ter filtro de data. Já que é um texto, país, eu clicar eu vou ter filtro de texto. Já que em vendas, que é um número, se eu clicar eu vou ter filtro de número. Então isso depende do tipo de dados que vai aparecer na coluna. Agora, o que é padrão para todos é essas opções aqui. Tem um classificar também, a gente não vai classificar por aqui não. Mas é possível classificar por aqui e é possível aplicar o filtro. Aqui vai variar, mas o que está aqui, ó, ele vai sempre exibir as informações individuais aqui, né, as informações sem repetir. Você pode pesquisar aqui também para aplicar o filtro. Por exemplo, estou no país aqui, eu quero exibir só as informações do Brasil. Eu vou desmarcar ou selecionar tudo e marco só o Brasil. Marcando o Brasil, clicando em OK, ele vai exibir só os registros do Brasil. Posso aplicar mais de um critério, na verdade, aqui, né? Não tem problema, eu posso clicar aqui e escolher Brasil e Estados Unidos. E aí ele exibe Brasil e Estados Unidos. Então, cada caixinha que você marca aqui, que seria o nosso critério por filtro, ele vai exibir de acordo com o que você clicar. Arábia Saudita, Brasil, Estados Unidos, assim por diante. Esse filtro, ele também pode ser usado em mais de uma coluna. Então, por exemplo, vamos aqui, voltar aqui, ó, eu vou marcar o selecionar tudo, desmarco o selecionar tudo e marco só o Brasil. No Brasil, eu tenho aqui alguns registros, na verdade são 7. Você também consegue ver isso aqui, ó, na barra de status, aqui na parte inferior. Então, eu tenho 7 registros, no total de 41. Então, quando a gente filtra, ele exibe a quantidade de registros aqui. Só que aqui no país, eu tenho cidades diferentes. Tem São Paulo e Rio de Janeiro. Então, exemplo, eu quero exibir só... Aqui são vendas, né? Registro de vendas. Eu quero exibir os registros só do país Brasil, mas na cidade Rio de Janeiro. Clico na setinha na cidade, desmarco selecionar tudo, marco Rio de Janeiro. Clico em OK. Eu tenho Brasil, Rio de Janeiro. Já diminuiu agora, só tenho 3 registros. Vamos fazer um outro filtro agora. Eu quero dentro do país, da cidade Rio de Janeiro, só o ano 2001. Tem aqui só 2. Então, vou lá no ano, desmarco selecionar tudo, marco 2001. Eu já reduzi ainda mais. Quanto mais critério você for aplicando, você vai reduzindo essa informação que é exibida aqui, né? Porque é de acordo com os critérios. Então tem que ser Brasil e Rio de Janeiro e ano 2001. E para finalizar aqui, ó, esse primeiro exemplo, se eu quisesse ainda vendas maiores que 2.000, eu tenho aqui 2.000, 2.580. Então eu venho aqui, eu vou agora nesse filtro de número. Escolho aqui tem várias opções. Vamos escolher aqui o maior do que. Aqui eu tenho maior ou igual, mas se eu colocar maior ou igual, ele vai exibir inclusive o 2.000. Eu quero só maior que 2.000. Então eu vou aqui no filtro de número, é maior do que, e aqui eu digito 2.000. Clico em OK. Então, ó, eu tenho uma filtragem aqui de 1, 2, 3, 4 colunas, que resultou em apenas um registro, como é mostrado aqui na parte inferior. Para limpar o filtro, independente da coluna que você tiver, você vai clicar no limpar. Ele já limpa todas as informações, volta todos os dados como estavam antes na base de dados normal. Aqui no exemplo do número, no primeiro exemplo que eu fiz, eu filtrei várias colunas e você viu que eu fui no número, cliquei em filtro de número e eu tenho várias configurações. Aqueles operadores de comparação funcionam aqui, maior, menor, igual, entre, diferente, funciona. Então eu posso também criar intervalos. Um exemplo, eu quero exibir os valores que são de 1.000 até 3.000. Então eu venho aqui, filtro de número, eu vou escolher aqui, ó, está entre. E aí eu vou digitar 1.000 e aqui 3.000. Repara que eu escolho está entre
mas ele cria a condição de ser maior ou igual ao que eu digitar e menor ou igual ao que eu digitar. O E vai fazer esse intervalo de valores de um e o outro. Clico em OK. Ó, eu tenho valores agora dentro desse registro, dessa coluna aqui. Ele filtrou só os valores de 1000 a 3000, que é um total de 18 registros. Então você pode usar esse filtro de número. Aqui eu limpo. Quando é texto, por exemplo, aqui no mês, eu posso, em filtro de texto, escolher aqui, ó, termina com, começa com, contém, não contém. Vamos escolher aqui, começa com. Então eu quero exibir as informações que começam, aqui tem um mês, vou colocar um J aqui, tem mais de um mês que começa com J. Começa com J, clico em OK, eu tenho lá junho, janeiro e julho, um total de 14 registros. Então você pode fazer isso também em texto, limpando aqui, e o que tem mais configurações é quando é data, que é quando eu clico aqui na setinha, ele já me traz até aqui essa diferença. Aqui eu só tenho o ano 2016, mas se tivessem outros anos, eles seriam exibidos aqui. Janeiro, se eu clicar no sinalzinho de mais, eu exibo só as datas de janeiro. Posso filtrar também só para fevereiro. Então, exemplo, eu quero exibir só as informações de janeiro. Desmarco fevereiro aqui, ó. Clico em OK. Ele exibe só as datas dentro do mês de janeiro. Então a data tem mais configurações. Se a gente limpar aqui, dá para limpar por aqui também. Na coluna que você filtrou, você clica em limpar. Ele também limpa, que é a mesma coisa de clicar por aqui. Agora aqui, ó, nesse filtro de data tem muito mais opções. Ó, o menu quase que não dá aqui na tela, que é diferente do texto. Quando a gente tem texto aqui, tem alguns. Quando tem número, a gente tem alguns também, mas quando é data tem muito mais. Porque é data, você pode fazer vários filtros, ó, antes, depois de uma data, entre, amanhã, hoje, ontem, próxima semana, ó, próximo ano, ano passado, mês passado, enfim, existem várias configurações. Aqui a gente viu que já é possível escolher pelo mês, mas se eu quisesse fazer por lá, por esse que chama-se personalizar o filtro, eu vou escolher o seguinte, tem aqui entre, igual a gente fez com o exemplo do número, está entre. Então, qual é a primeira data? Ele até exibiu um calendáriozinho aqui, ó, para você clicar e escolher. Então, eu vou lá e vou escolher. Eu quero exibir só as informações de janeiro. Então, eu quero que seja uma data que começa no dia 1º de janeiro e termine no dia 31 de janeiro. Eu quero exibir as informações só do mês de janeiro. Aqui ele parece a posterior ou igual, ou é anterior ou igual. Ou seja, vai ser daqui até aqui. Clico em OK. E eu filtro aqui, ó, só as informações de janeiro. Então, o filtro bem tranquilo, né? Só clicar, aplicar. Você pode clicar aqui depois para limpar. Vai clicando aqui nas opções, dependendo do tipo de dados. Eu posso também pesquisar aqui, ó, e digitando. Ele já filtra conforme eu vou digitando. Isso também é interessante. Por exemplo, do país aqui, eu tenho países que começam com a letra A. Tem a Arábia Saudita e a Argentina. Coincidentemente, eles têm o R também depois. Então, se eu digitar o A e o R, olha lá, ele já filtra a Arábia Saudita e a Argentina. E eu não preciso nem marcar ou desmarcar nada, é só clicar em OK. Eu consigo filtrar digitando. Esse é um recurso bem interessante do Excel, de você filtrar digitando, uma coisa bem dinâmica, né? Eu filtrei a Arábia Saudita e a Argentina. Agora, toda vez que eu filtro aqui, eu falei disso aqui que aparece aqui embaixo, o registro. Então eu tenho 8 registros no total de 41. A base de dados toda tem 41 registros. E quando eu filtrei aqui esse exemplo de Argentina e Arábia Saudita, eu tenho um total de 8. Se eu quisesse essa informação na planilha, conforme eu for filtrando aqui, ele me exibe na célula a quantidade de itens filtrados. É possível fazer isso, mas tem que estar atento a um detalhe. A gente já falou sobre a função que faz isso, é a função conte valores. Lá no módulo 3, a gente aprendeu sobre as funções, e aí no meio dela teve o conte valores, conte C, contar vazio. O conte valores é que vai contar essas informações. Só que um detalhe muito importante, a gente tem que estar atento a isso, eu vou explicar aqui o porquê. O que eu vou fazer? Eu vou limpar os dados, ó. Eu vou em dados aqui, limpar, e vou inserir umas linhas aqui. Ó. Vou selecionar aqui 4 linhas, botão direito, inserir. Quando você seleciona as linhas, o Excel insere a quantidade de linhas que você inseriu, então que você selecionou. Então, se eu selecionei 4 linhas, ele insere 4 linhas. Se eu selecionar 8 linhas, 8 linhas. Se eu selecionar uma só. Então, ele é de acordo com a quantidade de linhas que você seleciona. Eu vou aqui na coluna B e vou colocar assim, ó, quantidade de registros. Eu quero que ele apareça aqui quantos registros estão sendo filtrados.
Então, primeira coisa, conte valores para contar as informações. Conte valores é uma função de estatística. Então, venho aqui, clico na célula, né, primeiro onde eu quero o resultado, C2, fórmulas, mais funções, estatística, conte.valores. Conte.valores é só selecionar um intervalo, né, que ele chama aqui de valor 1, valor 2, a gente não tem critério aqui. Então, seleciono todos os países. Que no caso aqui, poderia ser qualquer coluna, tá? Não quer dizer que tem que ser o país aqui, porque eu vou filtrar no país, não. Porque todas as colunas possuem a mesma quantidade. Então, qualquer coluna que eu selecionar, o resultado vai ser 41. Porque eu tenho um total de 41 registros. Então, aqui, qualquer coluna funcionaria. Clico em OK. 41 aqui, vou só centralizar. Agora, eu vou filtrar. Clico aqui no país, clico na setinha, desmarco selecionar tudo, Arábia Saudita. Clico em OK. Eu tenho um total de 4 registros. Está aqui. Só que a função conte valores continua contando tudo. Isso é padrão da função, tá? Na verdade, as funções conte valores, conte C, máximo, mínimo, enfim, todas as funções que a gente aprendeu até agora, elas funcionam, mas assim, não levam em consideração o filtro. O que é o filtro? O filtro nada mais é do que ocultar as linhas que não atendem aos critérios que a gente escolhemos aqui. Então, se eu escolher um critério Arábia Saudita, o que o Excel faz? Ele oculta todas as outras linhas e exibe só de acordo com o critério. Você vê que as linhas ficam em azul. Toda vez que a linha está em azul assim é porque tem linhas ocultas aqui no meio. Então essa operação aqui, independente se a linha estiver oculta ou não, ele vai sempre contar todos os registros. E aí, como é que eu faço para contar só o que foi filtrado? A gente não pode, na verdade a gente vai usar o conte valores, mas dentro de uma outra função. Que é uma função muito interessante também, que é a função subtotal. Você consegue, dentro dessa função subtotal, usar outras funções. Vou clicar aqui do lado para a gente fazer uma comparação depois dos resultados. Então, primeiro eu vou limpar o filtro, né? Dados, limpar. E aí vou clicar aqui. Vamos usar a função subtotal. Função subtotal é uma função que pertence à categoria matemática e trigonometria. Então, vou clicar na guia fórmulas, matemática e trigonometria. Isso aqui é a barra de rolagem, escolho a função subtotal. Está aqui. Subtotal tem esse número função e depois eu tenho o intervalo que eu vou selecionar para indicar o Excel, né? Onde serão as células que serão executadas essa função subtotal. Tem um detalhe, aqui eu tenho que digitar um número. 1 corresponde a uma função, 2 a outra, 3 a outra, 4 a outra e assim por diante. Então você vai se perguntar, Adriano, como é que eu consigo saber que número é esse que corresponde a qual função? Vamos clicar aqui na ajuda. Ó, lembra que toda função tem essa ajuda aqui no cantinho. Dá um clique em ajuda. Ajuda sobre essa função. E o Excel exibe a janela de ajuda, a função subtotal, com algumas informações, descrição, sintaxe. E aqui o importante para a gente é essa tabelinha aqui. Ó. A tabela indica que cada número desse aqui corresponde às funções que estão aqui desse lado. Então, se eu digito o número 1 nessa caixa aqui de número função, ele vai fazer a função média. Se eu digitar o 2, essa aqui conta números. O 3 conte valores, o 4 máximo, 5 mínimo e assim por diante. Até o 11, que é o VARP. Aqui são funções de estatística, né? VAR, VARP, desvio padrão, esse aqui também desvio PADP, é tudo função de estatística. As mais usadas aqui são essa que eu vou falar, do conte valores, para contar registros, e a soma. Vou fazer um exemplo com as duas. Então, conte valores é o número 3, soma é o número 9. Então, vou fechar aqui e vou digitar aqui 3. 3 é a função conte valores. Agora eu venho aqui e seleciono o intervalo. Clico em OK. Mesmo resultado da função conte valores. Já são subtotal, mesmo resultado da função conte valores. Qual a diferença agora? Agora vamos aplicar o filtro. Ó. Clicar na setinha do país, desmarcar ou selecionar tudo, marcar a Arábia Saudita. Clico em OK. Agora repara que a função conte valores continua contando todos os registros e a função subtotal está exibindo só os 4 aqui corretamente. Por quê? Porque a função subtotal não opera nessas linhas ocultas. Ele faz a operação, faz a execução aqui da função só nas linhas que estão visíveis aqui no Excel, no caso aqui 4. Então qualquer filtro, qualquer coluna que se aplicar, ele vai alterar. Ó. Desmarco aqui, no OK, vamos exibir aqui agora o mês. Vou marcar aqui abril. Ó, 41 registros, esses 41 2 são em abril. Esse número aqui é o mesmo que aparece aqui embaixo na barra de status.
Então, função subtotal, bem importante, e ela é muito usada com filtro. Se você não usar o filtro, não faz muito sentido usar o subtotal, porque a grande importância dela está aí, em você filtrar e já ver a alteração do resultado aqui. Vou fazer mais um exemplo, ó. Vou tirar o filtro aqui, vou fazer com a soma. Eu quero saber o total de vendas. Então, se eu fizesse com a função soma, fórmulas, matemática e trigonometria, soma. Vamos somar aqui essas vendas. Seleciono, clico em OK. Total vendido é esse aqui. Vamos fazer com o subtotal agora. Matemática e trigonometria, subtotal. Aqui eu tenho que digitar o número da função soma. Lembra qual é? 9, né? 9 é o que é mais usado, a gente grava logo de primeira, porque a soma é mais utilizada nesses recursos de filtrar e tal, para você saber o resumo, né? O total vendido, ou, enfim, dependendo da coluna aqui, no exemplo aqui é de vendas. E aqui mas sempre lembrando que se você esquecer, é só clicar aqui na ajuda, tá? E aqui eu seleciono a coluna de vendas. Clico em OK. Vou ter o mesmo resultado aqui, né? Vou formatar ele aqui também com R cifrão, só para ficar igual. E agora a diferença é que se eu filtrar, quero saber o total vendido no ano 2004. Desmarco selecionar tudo, eu marco 2004, clico em OK. A função soma continua somando todas as informações, enquanto o subtotal está somando só essas duas informações aqui, dá um total de 7.500 as vendas no ano de 2004. E aquela questão dos critérios, que não é aqui um filtro personalizado, funciona também tranquilamente. Ele vai filtrar aqui e não vai ter diferença nenhuma na fórmula. Se eu quisesse saber aqui, eu tenho aqui anos de 91 até 2009. Vamos pegar de 2000 a 2009. Então vou em filtro de número, está entre 2000 e 2009. Clico em OK. 2000 e 2009 eu tenho a soma aqui de vendas. Esse é o total geral e esse é o total vendido só entre 2000 e 2009. Então eu fico por aqui, um abraço e até a próxima aula. Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel Recursos Essenciais. Vamos falar sobre o filtro. O filtro que está aqui na guia dados, o filtro ele serve para a gente pesquisar informações, a gente vai filtrar a tabela, a base de dados e vai exibir as informações de acordo com o que a gente escolher no filtro. Eu tenho aqui uma base de dados que tem data, país, cidade, ano, mês e vendas. Tem umas informações aqui, essa não é nem muito grande, né? Tá até a linha 42. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um filtro aqui para pesquisar as informações, para exibir as informações mediante um critério. Eu vou clicar em qualquer uma das células dentro desse intervalo. Eu clicar, eu vou ter filtro de texto. Já que em vendas, que é um número, se eu clicar, eu vou ter filtro de número. Então, isso depende do tipo de dados que vai aparecer na coluna. Agora, o que é padrão para todos é essas opções aqui. Tem um classificar também. A gente não vai classificar por aqui, não. Mas é possível classificar por aqui e é possível aplicar o filtro. Aqui vai variar, mas o que está aqui, ó, ele vai sempre exibir as informações individuais aqui, né, as informações sem na guia dados, filtro. O que vai acontecer? Vão aparecer essas setinhas aqui ao lado de cada célula. Cada célula que eu clicar, cada setinha que eu clicar do lado da célula, ele vai exibir as informações referentes à coluna. E aí, dependendo do tipo de dados que estiver nessa coluna, as configurações também são diferentes. Por exemplo, como aqui eu tenho data, se eu clicar aqui eu vou ter filtro de data. Já que é um texto para repetir, você pode pesquisar aqui também para aplicar o filtro. Por exemplo, estou no país aqui, eu quero exibir só as informações do Brasil. Eu vou desmarcar ou selecionar tudo e marco só o Brasil. Marcando o Brasil, clicando em OK, ele vai exibir só os registros do Brasil. Posso aplicar mais de um critério, na verdade, aqui, né? Não tem problema, eu posso clicar aqui e escolher Brasil e Estados Unidos.